Só que assim, eu já quero adiantar vocês que hoje a gente vai abrir para algumas perguntas, tá bom? Porque para quem não sabe, eu e o Vitor, nós temos uma história parecida, digamos assim, uma história semelhante. Ambos somos pregadores jovens, ele é mais velho que ele já tem 30. Tá amarrado, Ele já... sai daí. Você tem quanto? 23, mano. 23, eu tô com 19. E na verdade, eu comecei a pregar novinho, vendo os vídeos do Vitor, na verdade. Eu comecei a pregar muito cedo, comecei a pregar com 6 anos de idade, 7 anos eu já pregava. Mas com os meus 12, 13, que é aquela fase da internet, eu lembro que eu crescia vendo o vídeo do Vitor pregando Gideonzinho, pregava muito lá, né? Legal. Naqueles eventos ali de São Miguel Paulista. E aí, quando nós nos encontramos e Deus nos permitiu nós desfrutarmos hoje de uma amizade muito abençoada, nós entendemos que nós tínhamos a história muito parecida, porque nós dois somos filhos únicos. E naquela época a gente nem noção do que Deus ia fazer dali pra frente, né? Exatamente. Era só 2 meninos com sonho de pregar. Com sonho de pregar. Ganhar alma, com aquela sede. A gente não tinha nem visão nada de viagem, Não. nada disso. A gente só queria uma oportunidade É. para pregar, pegar o microfone. O anseio da gente era só pela pregação. Queria pregar, independente Sim. de qualquer circunstância. E aí Deus foi movimentando as águas e hoje em dia, sim, nós estamos abrindo essa live porque nós entendemos que tem muitas pessoas, muitos jovens com esse desejo de pregar, de ser um profeta, de ser um ministro, de ter um ministério itinerante, desenvolver uma chamada. E assim, vira e mexe a gente abre perguntas aí, a caixinha de perguntas, né? E parece que a gente recebe sempre as mesmas perguntas, né? Tem muita gente, né, que encontra a gente, tanto pelo Brasil e a internet facilita a gente ter acesso a pessoas que humanamente a gente não consegue alcançar. E tem muita gente que chega com essas dúvidas, com esses questionamentos, com esse anseio da palavra, com essas dúvidas. Sim. Jovens que na nossa época eram poucos os jovens que pregavam. Hoje a gente vê muito jovem pregador. Mas na época da gente era de contar no dedo as referências. Tanto que quando a gente achava um pregador mirim, era um destaque, né? Daquele auê todo. Mas assim, as perguntas que frequentemente nós recebemos são como desenvolver a chamada, como ter os dons, como ser usado. Ó o Giovanni de Valinhos. Meu mano. Esse mano é top. Te amo. Coração, negão. Saudade de você. Saudade de você. Como... Deixa eu mexer aqui, será que sai lá? Não, acho que Não, não. Pronto. Pronto. Quais conselhos que você nos dá para começar o ministério? Então nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus rápida e para responder algumas perguntas para vocês aí. Eu vou trazer uma palavra, vou dar um beijinho na flor aqui, rapidinho. O Vitor complementa. Faz assim, gente, pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, tem uma setinha aqui, um aviãozinho, manda para 10 pessoas, manda para 20 pessoas, para que mais pessoas venham estar com a gente aqui. Sim. Aperta esse coração aí, manda para cima, para que o Instagram entregue para mais gente. Deixa Deus usar vocês, tá bom? Aqui. Gente, para início, rapidamente, 5 minutos é o que eu preciso. Vocês me conhecem, vocês me acompanham, vocês me seguem, e assim, eu vir aqui em rede social, dar um conselho sobre início de ministério, dar uma palavra profética sobre o início de ministério, eu preciso falar do grão de mostarda, gente. Vocês que me seguem sabem dessa mensagem, acredito que muitos aqui já assistiram, mas eu preciso trazer isso aqui porque o Espírito Santo me incomodou. Eu sei, nós somos prova viva disso, que todo jovem pregador que inicia um ministério, que tem como referência, que admira um pregador, uma pregadora, e tem o desejo de ser usado semelhantemente dessa forma, a gente já começa naquele gás e naquela vontade de chegar, pregar 30 dias no mês, e já pegar a mala, e já entrar no avião, e já sair daqui para ali, de lá para cá. Gente, escuta isso aqui. Para tudo existe um processo. O ministério não é feito da noite para o dia. Se você pegar o ministério de Cristo, por exemplo, na terra, ele poderia muito bem, já como criança, começar a fazer os milagres. Ele poderia já muito bem, como criança, começar a fazer proezas, prodígios, maravilhas. Mas nós sabemos que ele esperou o momento certo. Houve a preparação, houve o batismo, houve tempo a tempo. A verdade é que entender a fase do início,
entender a fase do começo é difícil, porque o ser humano, ele gosta, eu costumo dizer, Vitor, que os jovens principalmente não gostam do forno a lenha, que é o forno mais demorado. É porque a nossa geração se acostumou com tudo muito rápido, né? É a geração do micro-ondas, que a gente só põe lá 2 minutinhos e tá quente. Só que chamada não é assim. Desse jeito. E como toda árvore, isso aqui é muito sério, como toda árvore que é linda, que tem lindos galhos, lindos ramos, lindas folhas, lindos frutos. Gente, grava isso aqui, toda árvore um dia foi uma semente pequena. A verdade é uma só. Quando você passa e você vê aquela árvore enorme, todo mundo vê, Vitor. Tampei aqui, né? Todo mundo vê a árvore, Vitor. Pra cima, bonita, frondosa. Só que ninguém vê uma coisa, sabe o que, Vitor? As raízes da árvore. Gente, isso aqui é sério. Todo mundo vê o que está aparecendo, o que está pro lado de fora. Só que ninguém vê a raiz. Só que o que está mantendo a árvore de pé, em meio a tempestades, vendavais, não é o que está para fora. Meu Deus. Ah, se vocês não der glória disso aqui, o que está mantendo a árvore de pé é o que está escondido do lado de dentro. Quanto mais alta é uma árvore, maiores são as suas raízes. Maior é a raiz. Só que isso aqui você precisa aprender já a primeira lição do crescimento, que é antes de você crescer para cima. Olha o Dantas aí. Deus abençoe. A verdade é que antes de você crescer para cima, primeiro você cresce para baixo, para o enraizamento. Ninguém cresce sem raiz, nenhuma árvore cresce sem raiz. Até porque se por um milagre da natureza você crescer sem raiz, primeiro o vento que passar te derruba. Então, o primeiro passo para você crescer é você entender que você tem que pegar raiz. Só que, Vitor, pegar raiz é difícil. Deus já está falando, hein? Pegar raiz é complicado. Sabe por quê, gente? Porque raiz é escondido. E não está no instinto do ser humano querer ser escondido, Vitor. Está no instinto do ser humano querer aparecer, querer estar em evidência. Só que toda árvore que brota, primeiro tem que pegar raiz escondido. Sabe o que significa? Isso aqui é para alguém que antes de Deus me apresentar, primeiro Ele me esconde. Antes de Deus me fazer crescer, primeiro Ele me trava, me coloca debaixo da terra para mim pegar raiz. E alguém vai dizer assim, mas qual é o momento que Deus vai me esconder? Como eu sei que eu estou sendo escondido por Deus? É quando Deus fecha as portas. É quando Deus trava os caminhos. É quando Deus afasta os amigos, afasta as pessoas. Para nós que somos itinerantes, Vitor, é quando ninguém liga para a gente e fala, vem pregar aqui. É quando a agenda não toca, é quando o mês não fecha. Só que a gente precisa entender que quando isso acontece, não é Deus dando as costas para nós, mas é Deus nos escondendo, para que nós possamos pegar raiz. Então, escuta isso aqui. Antes de Deus te fazer aparecer, te apresentar, primeiro Ele te esconde. Só que não reclame de ser escondido por Deus. Porque uma coisa eu aprendi, quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresenta, ninguém consegue esconder de novo. Eu creio. Então não tenha pressa de aparecer, porque quando chegar a hora certa, quando chegar o momento certo, Deus pega na sua mão e Deus te apresenta. E para complementar, para vocês que me ouvem aqui, após o enraizamento, chega o processo que você tem que brotar, você tem que aparecer. E Vitor, esse processo, ele é tão doloroso quanto o processo do enraizamento. Porque para você crescer, para você brotar, para você aparecer, isso requer um esforço. E esforço para gerar crescimento nos traz como consequência algumas dores que nós não gostaríamos de passar, mas que são necessárias. Grava mais uma frase, posta depois e marca a gente. Ninguém cresce sem as dores do crescimento. Uau! Ninguém cresce sem as dores do crescimento. Se você espera crescer e espera crescer sem sentir dor, sem passar situações negativas, sem passar situações complicadas, você está começando de uma maneira equivocada. Porque ninguém cresce sem carregar a cruz, sem tomar pedrada, sem ser caluniado, sem ser humilhado, sem ser desprezado.
Se a gente fosse contar aqui, Vitor, as histórias que a gente tem de viagens, Muita coisa. de lugares que não nos receberam bem, só que fazem parte do processo. Só que o problema é que tem muitas pessoas, Vitor, eu já vi, você vê que tem jovens que tinham desejo de pregar, e contra a gente fala, eu tinha desejo de ser pregador, só que eu passei isso me decepcionou e me parou. Eu tinha desejo de ser um pastor, só que eu passei isso me decepcionou e me parou. Sabe o que é o problema? As pessoas enxergam a dor como um fim. Só que Deus marcou essa live para você, a partir de hoje, começar a enxergar as dores como um aviso que você está crescendo. Elevar a súria. O Espírito Santo me impulsiona a falar para alguém aqui que as dores que você está vivendo não são para te matar, mas fazem parte do processo do crescimento. Elevar a Jorimi Clavachura Maia. Deus falou para mim, tem pessoas que estão assistindo você aqui agora, Lucas, que só eu sei as dores que elas têm passado e têm enfrentado. Só que escuta um negócio aqui. Dores na vida, todo mundo passa, seja cristão ou não cristão. A diferença, Vitor, é que a dor do mundo gera morte. Só que a dor que o céu permite nós passarmos é uma dor que gera vida. Uau. É uma dor que gera crescimento. Meu Deus. Gente, eu vou falar um negócio aqui para encerrar minha parte já. É muito rápido essa live. Eu sei que eu estou sentindo Deus aqui, mas eu sei que alguém vai pegar isso aqui. A dor de um crescimento que Deus nos permite passar no reino, Vitor, é semelhante à dor de uma gestação. Ah, se vocês não pegar isso aqui, a dor que Deus nos permite passar no reino é uma dor semelhante à dor da gestação, que dói os 9 meses, e quando dói preocupa, tira o sono, tira a paz, só que toda vez que dói, a mãe segura a barriga e fala, não é dor de morte, é dor de vida. Tá doendo porque dentro de mim tem alguém crescendo, e é assim, quando dói é porque está crescendo. Quando batem é porque está crescendo. Quando apertam é porque está crescendo. Eu creio. Vitor, tem muitas mães aqui me assistindo agora. Tem mães aqui, por exemplo, se tiver alguma mãe aí que sentiu muita dor durante os 9 meses da gestação, responde aí para mim, por gentileza. Porque, Vitor, tem mães que foram mães com 20, 19, 18, 30, até com 40 eu já vi. Só que a verdade é uma só, Vitor. Uma mãe ser mãe com 40 anos já é uma gravidez de risco, né? Com certeza. Já é uma gravidez preocupante. Ser mãe com 42, 45 já é de risco. Deve doer muito, mais do que numa moça de 19 anos. Mais. Agora, Vitor, já Vitor, imagina uma senhora de 100 anos de idade. Uau. Eu sei que alguém de Bíblia aqui já pegou. Imagina uma senhora de 100 anos. Muitas mães responderam eu não sei quantos anos vocês têm, gente. Com quantos anos vocês foram mães. Mas vocês lembram de Sara, mulher de Abraão? Gerou com 100 anos de idade. Eu garanto para vocês que as dores que vocês sentiram não se compara com as dores que Sara sentiu. Porque um corpo de 100 anos de idade não comporta mais as dores de uma gestação. Alguém olha e fala assim, ou vai morrer a mãe ou vai morrer a criança. Não vai sobreviver. Ô Vitor, eu imagino que durante os 9 meses da gestação, Abraão se preocupava. Abraão falava, será que minha esposa vai sobreviver? Sara pensava consigo, será que eu vou sobreviver? Só que doeu 9 meses, Vitor. Mas quando o menino nasce, ela levanta a promessa para cima. Uau. E ela diz assim, doeu muito, mas doeu porque a promessa estava crescendo. Eu creio. Doeu porque o milagre estava acontecendo. Deus marcou essa live para nós entrarmos aqui e falarmos para vocês que todas essas dores fazem parte do processo do crescimento. Recebe sua... Não se comparam com a glória que há de ser revelada no seu amanhã. Oh, aleluia! Você recebe isso? Fala sobre as dores. Deus é assim, tudo que Deus ele revela, tudo que Deus vai revelar, primeiro Deus esconde. Não existe nada que Deus revele na vida que Deus não precisa. Eita, caiu. É tão forte que nem o celular aguentou. Escuta isso aqui, ó. Tudo que Deus vai revelar, primeiro Deus esconde. Moisés foi escondido, Sara
foi escondida por Deus para poder ter Isaac nos seus braços. Jesus foi escondido, Elias foi escondido, Paulo foi escondido por Deus. Então, para quem é mediano, se você... Vamos lá, o cão pegou o telefone ali agora. Mas vamos lá. Para você que quer viver coisa grande de Deus, coloca uma coisa na sua mente. Deus primeiro vai te levar para o processo de criar raiz. Porque só vive coisa grande quem tem raiz, quem está preparado para receber. O deserto, mano, na vida de quem é mediano, ele não chega. Tem gente que ele é tranquilo, ele vai viver uma vida mediana, uma vida comum, uma vida padrão, e o deserto vai chegar na vida dele. Deserto só vem para quem Deus tem coisa grande. Sim. Tempo de criar raiz é só para quem Deus tem coisa grande. Meu Deus. Então, Moisés, para poder abrir o Mar Vermelho, ele passa pelo deserto. Abraão, para poder viver e chegar na terra prometida, a caminhada dele foi pelo deserto. Uau. Elias, antes de viver o milagre do céu, o firmamento, obedecer a sua palavra, a caminhada dele da perseguição de Jezabel foi pelo deserto. Sim. Isaías, para poder profetizar que Jesus viria, ele caminhou como um profeta maluco pelo deserto. João Batista, antes de Jesus chegar, ele caminha pelo deserto. Jesus, que foi Jesus, ele passa pelo deserto, e é no deserto que ele sofre a maior tentação, que é a tentação de espírito e de corpo, porque quando o diabo tenta ele, e ele não nega as tentações do diabo, porque ele estava passando pelo deserto para ser o maior profeta da humanidade. Jesus fez em 3 anos de ministério o que a gente não consegue fazer em 100 anos. Meu Deus. O que estrutura de ministério, o que TV, o que rádio, o que mídia, o que milagre nenhum consegue fazer em 1000. Por quê? Porque ele aproveitou todos os processos da sua vida. Entenda isso, o processo de maturação, de raiz, ele não dura para sempre. E quando você passa por esse processo é porque Deus tem coisa grande na sua vida. Deus, ele nunca vai te levar ao tempo de deserto, de sequidão, de escassez, de raiz, porque deserto é você, não é nem você e Deus, é você e você mesmo. Só que tem uma coisa muito poderosa, mano, que é isso? Porque no deserto, Deus, ele desenvolve na gente habilidade que a gente nem imaginava que a gente tinha. Meu Deus. Tem momentos em nossa vida que Deus precisa levar a gente pro deserto pra gente aprender a fazer coisa que fora do deserto a gente não faria. Meu Deus, uau. Porque quando a gente está no deserto, ou a gente se vira para sobreviver, ou a gente morre. E é no deserto que a gente aprende a orar. É no deserto que a gente aprende a jejuar. Pega aí, pega a visão. É no deserto que a gente aprende a ler Bíblia. É no deserto que a gente aprende a buscar a Deus. É no deserto que a gente aprende a viver as coisas sobrenaturais. Então o deserto é inevitável. A gente começou aqui falando sobre ministério. E existe um momento que eu tenho certeza que você enfrentou e eu enfrentei também, momentos de deserto. Só que o que fez a gente não parar, e eu já encontrei muita gente, eu tenho certeza que você encontrou também, muita gente que fracassou, que abandonou. Sim. E não é porque não tinha promessa não, tinha potencial de Deus, tinha promessa na vida, só que olhou para o deserto. Só que o deserto nunca é maior do que a promessa. Uau! O segredo de alguém que caminha no deserto é olhar para a promessa, porque a promessa ela sempre é maior do que o deserto. Aqui, a promessa é tão grande que quando você alcança a promessa, eu estou sentindo Deus aqui. Quando você alcança a promessa, nem do tempo de deserto você lembra. Meu Deus. É igual a mãe. Eu sou filho único, Lucas é filho único. Você vai perguntar para a mãe da gente se ela lembra das dores. Lembra alguma coisinha. Mas a maior felicidade da mãe foi quando criou, foi quando deu os primeiros passos, foi quando a criança estava nos braços, foi quando a criança amamentou, quando a criança vestiu a primeira roupinha, quando a criança começou a falar papai, começou a falar mamãe. Entenda essa realidade. A vitória que está preparada para a tua vida é tão grande que você não vai nem lembrar dos tempos de provação. Porque o tamanho da vitória não se compara a esse tamanhinho de provação. Mas essa provação é necessária para te preparar, porque tem algo grande de Deus separado e preparado para a tua vida. Entenda essa realidade. É uma realidade de Deus. E ministério não é diferente. Tudo que você propor fazer no seu coração, em algum momento você vai ter que enfrentar o deserto. Mas é no deserto que Deus te prepara para viver o que ninguém consegue viver. Vitor, é interessante porque quando você falou do deserto, de processo, eu me lembrei de quando Amós chega, e você lembra disso? E ele fala assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou cultivador de sicômoro.
sicômoro era uma figueira brava, semelhante à figueira que Zaqueu subiu para ver Jesus. E o sicômoro, Vitor, ele tem algo que é interessante, é peculiar. Os seus figos, eles nascem, e ao invés deles amadurecerem, eles apodrecem. Isso aqui é para alguém, ao invés, Vitor, deles amadurecerem, eles apodrecem. Meu Deus. Só que aí, os cultivadores de sicômoro desenvolveram uma tática. E sabe qual foi a tática? Em tempo de chuva, eles iam até a figueira, subiam nos seus galhos que eram de fácil acesso, e com uma espécie, Vitor, de bisturi ou de algo pontiagudo, ou até com a ponta da unha, sabe o que eles faziam, Vitor? Eles furavam e feriam figo por figo. Feriam figo por figo, para que quando a chuva caísse, fosse tempo de temporã, a chuva caísse, as micropartículas de cada gota da chuva entrava no figo e causava o amadurecimento. Vitor, sem a ferida não tinha um amadurecimento. Sem a ferida não tinha um amadurecimento. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu estou permitindo cada ferida só para te amadurecer para a árvore que você será amanhã, que vai dar tanto fruto, tanto figo, que alguém vai olhar e vai dizer: como tem figos bonitos ali, de levar a súria, como tem figos lindos ali. Só que quem vê o figo não vai ver a ferida que você teve que passar para ter o figo que tem hoje. Deus está dizendo para alguém aqui: agradeça, seja grato pelo processo, por cada ferida, porque o amadurecimento que eu tenho para você, o tempo de chuva que eu tenho para você é maior do que esse processo. Grava isso aqui: o propósito é maior do que o processo. O propósito é maior do que o processo. É por isso, mano, que ninguém pode deixar de viver promessa de Deus por causa do que os outros vão pensar. Já viu gente que fica assim: não, eu não vou viver promessa, mas se eu postar uma foto em tal lugar, o que é que vão pensar? Se eu usufruir de tal bem, o que é que vão pensar? Se eu deixar Deus me usar, o que é que vão pensar? Se eu pregar a palavra, se eu evangelizar, se eu entregar uma profecia, o que é que vão pensar? A questão é, você não tem que olhar para o que os outros vão pensar, porque só você sabe das feridas que você passou e das marcas que você carrega para chegar onde você chegou. Então assim, as pessoas olham a nossa vida hoje, o resultado da vida hoje, os lugares que Deus nos leva hoje, os lugares que a gente prega, que a gente viaja, que Deus nos coloca hoje, mas não sabe das feridas que a gente traz. E só quem tem ferida de Deus é que pode desfrutar de promessa de Deus. Então não fica pegado com aquilo que estão pensando, com aquilo que estão dizendo, se estão gostando ou deixando de gostar. Você traz em você as feridas da história. Você traz em você as marcas da promessa. E quem é marcado por Deus, ele não se rende por qualquer coisa. Você vê um crente que ele não tem a marca de Deus, a ferida de Deus, que ele não passou por um momento difícil na vida, qualquer ventinho ele quer parar, ele quer desistir. Falaram mal de mim, alguém olhou com a cara torta para mim, eu não quero. Alguém não gosta de mim. Mas quando alguém é sarado por Deus, quando alguém é marcado por Deus, quando alguém teve um encontro com Deus de verdade, pode falar o que for, ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Glória a Deus. Então recebe isso aqui. Deus marcou essa madrugada. Deus marcou essa madrugada. Deus marcou essa live para falar para você que o enraizamento, o esconderijo e as feridas são parte do processo. Você recebe essa palavra? A gente vai ficando por aqui, Vitor? Vamos. Você quer abrir para o pessoal perguntar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre ministério? Gente, vocês querem que a gente deixe essa live salva? Vamos ver a votação. Comenta aí, gente. Vocês que mandam. Só que assim, eu deixando essa live salva, assim que eu encerrar a live, encerrei a live, que a live for pro meu perfil, eu quero que todos vocês aqui, todos vocês que estão nos assistindo, entre no meu perfil e comente na live, que ela vai ficar salva no IGTV, né? IGTV. Na hora que você terminar aqui, já vai pro IGTV. Pronto. Aí você entra no perfil do Lucas e já coloca um comentário lá, amém, um foguinho. Você coloca assim, eu assisti. Marca alguém que você quer que veja essa live. E você faz o seguinte, para gerar curiosidade de mais pessoas para ser alcançada por essa palavra, você tira um print dessa tela agora, você marca o Lucas e me marca. Amém. Aí você posta no seu story. Marca a gente vai repostar aqui e mais pessoas vão ser alcançadas por isso. Em nome de Jesus. E assim que a live ficar salva do meu perfil, entra e comenta. Eu assisti, foi uma bênção. Eu assisti, Deus falou comigo, tá bom? Que eu vou deixar salva para abençoar vocês. Vocês querem fazer? Como é que é a pergunta aqui? Vamos cumprimentar o Jonathan. Jonathan,
Meu amigo americano. Americano, esse sotaque agora, rapaz, esse é bilíngue. Deus te abençoe, um abraço meu no irmão. coração. Em novembro vai estar aqui no Brasil. Vai, eu vi lá no Instagram. Vai estar junto com a gente. Vamos estar juntos fazendo As uma live. perguntas aqui é aqui. Você pode aqui, mandar não é? pergunta ali, mas eu acho que aparece aqui. Ah, já chegou aí. Nossa, eu pensei que era... Rapaz, eu pensava que era direto. Vamos ver, gente. A gente vai escolher Cadê? uma aqui. Vamos ver aqui. Como Foi a foi... experiência quando batizado com o Espírito Santo. Deixa eu responder essa daqui. Começa Eu falo, você fala. Tá bom. Olha lá. Gente, o Jean tá falando live internacional. Internacionalmente. Quase falei línguas aqui. Como foi a sua experiência quando foi batizado com o Espírito Santo? Gente, comigo, vou falar de mim, depois o Victor fala. Eu tinha 6 anos de idade e eu tava na cozinha da minha casa. Rapaz. Inclusive, eu já quero dar um toque aqui, porque tem muita gente que vem falar com a gente assim: eu quero ser batizado, como é que é, quando vai ser? Escuta um negócio aqui simples. Batismo com o Espírito Santo tem um segredo chamado de repente. Uau, é isso mesmo. É o de repente de Deus. Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que estavam reunidos todos no mesmo lugar quando de repente veio do céu. O batismo com o Espírito Santo é assim: você pode pedir uma campanha inteira, um ano inteiro, um culto inteiro. É o de repente de Deus, é o momento de Deus. Quando chega a hora de Deus... Você falou algo muito poderoso. Agora eu vou até pegar a Bíblia, que Sim. na minha Bíblia está marcada aqui, Atos 2. Sim. Porque muita gente tem dúvida, né? Sobre, e como é que eu vou? Às vezes eu tenho medo se é a carne, se é minha mente. Sim, verdade. É verdade. Se não é de Deus, às vezes eu fico com vergonha. Mas olha só o que acontece. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Cheios do Espírito Santo, eles já eram, mas o Espírito Santo não vai falar pela pessoa. O Espírito Santo, ele desce. Uau. E quem fala é a pessoa. Uau. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa que recebe o Espírito Santo ela tem que fazer, ela tem que tirar a dúvida da mente dela. Porque onde o Espírito Santo se move, é igual nos dons espirituais. Sim. Onde tem os dons do Espírito, não tem lugar para dúvida. Em primeiro lugar, você tem que ter a certeza 100% que o Espírito é com você. O Espírito já está em você. Então, a evidência que você é cheio é falar em outras línguas. Verdade. De repente, você estava falando. Eu acredito também, Victor, um bom exemplo, é até engraçado. O batismo com o Espírito Santo, ele lembra muito, sabe o quê? Aquele carro a álcool antigo, em dia de frio. Sabe por quê, gente? Porque o carro a álcool antigo em dia de frio, para você, ele não liga de primeira. Ele fica negando, Você tem que ficar com o pé lá no acelerador, não é? Isso. E o Victor, você vai entender, se eu tirar o pé do acelerador, acontece o quê? Morre. O carro morre. Sabe qual é o problema? Já viu que tem gente que fica vermelha que nem um pimentão, treme, só que na hora de falar em mistério ele trava? É porque ele tira o pé do acelerador. Olha aí. Escuta, você é o carro, o Espírito Santo é o combustível. Você só precisa acelerar e deixar que ele te mova, que ele te conduza. Então, só para complementar, eu estava na cozinha da minha casa e minha mãe, gente, acordou, foi lavar a louça e começou a cantar os corinhos. Sabe o corinho de fogo antigo da Assembleia de Deus? Tá ouvindo aquilo lá que você me mostrou ali. É isso, aquele lá. E aí, gente, eu comecei na cozinha da minha casa, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas. E minha mãe, maravilhada, sem saber o que fazer, começou a lavar a louça e cantar mais, e um fogo descendo dentro de casa. E foi assim um dia marcante. Inclusive foi nesse dia que eu me levantei e falei: eu quero ser um pregador. Agora eu quero ser um pregador. Conta como é que foi você, Vitor. Mano, a minha não foi, é igual você falou, não foi nem intencional. Foi um culto que eu nem esperava por isso, né? Eu cresci na igreja como você, a vida Foi inteira. de repente. Desde que eu tenho 3 anos de idade, meu pai é pastor, né? E foi um culto de semana e vi um pregador de fora. Eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. E aí o pregador falou assim: a gente vai orar pelo batismo no Espírito Santo. Eu não esperava nem que ia ser batizado naquele dia, nem que ia ter oração do batismo, nem que eu ia ser batizado naquele dia. Mas eu comecei a orar e eu comecei a sentir um fogo diferente de Deus na minha vida, porque é uma sensação única do batismo do Espírito Santo, Sim. né? Você sente uma alegria, um vigor. Te movendo. É algo que, assim, só quem já passou por essa experiência sabe colocar em palavras a experiência que tem. Aí quando o pregador chamou a gente na frente, eu era uma criança de 8 anos de idade, assim, até aquele momento eu ia pra igreja e tal, mas não tinha aquela sede, aquela fome, aquela vontade de buscar as coisas de Deus. Mas naquele dia minha vida mudou completamente, porque eu fui batizado pelo Espírito Santo, aí eu comecei a falar em outras línguas. A partir daquele dia foi a mesma coisa, eu comecei a querer ler a palavra, comecei a querer pregar, comecei a querer ser
Aí Deus começou a me dar dons espirituais como criança. Então assim, Deus ele não depende de idade para usar alguém ou liberar dons espirituais. Quando Ele quer, Ele faz. Aí eu era uma criança e fui batizado com o Espírito Santo ali. Olha que maravilha, que forte. Teve uma irmã que falou aqui, eu fui batizado com o Espírito Santo numa ministração sua em Maceió. Que bênção. Que bênção. Deus é fiel. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, tem mais aí? Vamos ver aqui. Fechou aqui. Ó, agora chegou a pergunta Chegou? à vontade. Agora o pessoal tá Vamos ligado. ver uma Agora aqui. sim. Quantos anos Isso aqui começou a já pregar? foi, Já né? foi. Isso aqui é uma pergunta que a gente responde sempre. Como na experiência de ter com Deus, os maiores desafios na caminhada. Como lidar com a insegurança sobre ministrar? Acho que essa aqui vai ser uma boa pra gente. Gente, eu vou começar falando de mim. Vai cair, né? Eu comecei muito novo a pregar, como vocês sabem, comecei com 6 anos de idade. Então, com certeza, era uma criança que tinha vergonha. Mas a melhor forma, pelo menos no meu ponto de vista, de você vencer a insegurança, o nervosismo, é você praticando. Então, o meu pai foi meio que radical comigo. Ele me colocava para pregar nos cultos e dizia, vai pregar. E eu começava com o olho fechado, terminava com o olho fechado. Se eu abrisse o olho, eu queria sair correndo. Mas foi dessa forma que eu fui pegando o quê? A prática de estar em cima do altar, de falar em público, de ministrar a palavra de Deus. E assim foi desenvolvendo, né? Conta aí, Victor, como é que foi Eu com você? também. Hoje a gente vê, você pega uma live dessa aqui, é 1 hora de live. Quase não dá pra gente falar tanto que a gente fala. É verdade, a gente se empolga. é verdade. Mas no início não foi assim, principalmente uma criança, porque eu acho que é muito mais difícil para uma criança pregar, a gente que tem experiência disso, porque os adultos, principalmente obreiro, olha a criança com um olhar diferente, que não tem algo a oferecer, não tem uma criança, não tem nada. Então a criança ela já vai pro altar com aquele olhar de reprovação do povo. Verdade. Então já fica na mente da criança aquele monte de coisa. A minha primeira pregação eu preguei 20 minutos. Não consegui pregar, eu preguei só aquilo que eu tinha escrito no papel e falei. Só que a insegurança, ela não vai embora orando, repreendendo, expulsando, é o que o Lucas falou. A insegurança, ela só vai embora quando você enfrenta ela. Sim. Existe mais pessoas com medo de fazer alguma coisa do que pessoas que se frustraram por ter feito alguma coisa. Uau. O medo é uma das ferramentas que o diabo usa. O diabo não precisa chegar e impedir alguém de fazer alguma coisa, ele só coloca medo. Porque aquilo que a gente tem medo, a gente não quer nem chegar perto, a gente não quer nem conhecer. Então o medo ele só vai embora quando você enfrenta ele. Sabe qual é o segredo? É você ir apesar do medo. Tá com medo? Vai com medo e tudo. Ixi. Prega com medo, ora com medo, expulsa demônio com medo, revela com medo. Pronto. Porque você vai aprendendo a lidar com aquilo. Então você vai controlando o medo e quando você coloca isso em exercício, vai chegar uma hora O que você problema não, nem te é que tem pessoas que falam, eu tenho medo, quero ter prática, mas na hora que as oportunidades surgem, Foge. elas fogem por causa do medo. Então o Victor falou algo perfeito. Vai com medo, porque com o tempo você vai pegando jeito, vai se acostumando com aquilo ali, e aí começa a pregar para 5, para 10, daqui a pouco é para 100, depois para 1 de novo. E é isso aí. Eu comecei a pregar pregando para mim, gente, no espelho. É engraçado isso, porque meu pai, pastor de igreja, ele tinha aquelas caixas da igreja e levava lá para casa. Aí eu fazia a caixa de púlpito, colocava na frente do espelho, um copo de água, a escova de cabelo da mãe, e pregava, e apontava o dedo, e levantava a mão, Poxa, e melhor- o espelho glorificava. E aí do espelho você não glorifica. E aí você brigava, né? Tá, glória a Não, Deus aí, ó. eu enxergava uma multidão na minha frente. Eu Vamos enxergava para mais uma, multidão. gente? Acho que só mais uma por causa do horário. Que horas que Tá são? dando tempo? Vê aí. Deixa eu ver. Vamos ver mais uma pergunta aqui? Acho que já deve ter 20 minutos ainda. É 23 e 40. Vamos lá. Vamos começar a pregar. Aí. Deixa eu responder essa daqui. Você pode me ajudar, Victor? Como conseguiu o dom de revelação? Gente, a verdade é assim. Se vocês pegarem os meus vídeos ministrando a palavra de Deus pequenininho, que no YouTube tem muitos até, mas não aconselho que ninguém vê não. Sai fora. Tem lá, seu lá. Eu não tinha esse lado dos dons ainda. Porém, eu sempre tive o desejo. Eu comecei só pregando a palavra de Deus, ia pregava, terminava a mensagem e ia embora. Só que assim, uma criança, mesmo que pregue novo, dos 6 até os 10 para 11, não tem ainda uma mente formada. Você ainda é uma criança, querendo ou não. Então você prega aquilo que você entende ali do texto, que o pai dava uma dica, né? Fala isso, fala aquilo. Exatamente. E a gente pregava. Conforme eu fui montando, fui amadurecendo, tendo uma mente de um pregador, fui crescendo, fui desenvolvendo o ministério,
eu comecei a ver os dons, comecei a ver os profetas sendo usados por Deus. Eu até sempre falo isso, que assim que eu me mudei para onde eu moro hoje, que é em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, tinha uma vigília lá muito conhecida, que era a Vigília do Caldeirão. Conhece, né, Vitor? Conheço. Essa vigília, gente, era marcada. Né? Will, te amo, viu? Beijo, mano. Beijão. Saudade. Essa vigília era uma vigília dos profetas, era a vigília das maravilhas de Deus. E eu, gente, pequenininho, com 11 anos de idade, terno branco, gravata vermelha, com a Bíblia daquele tamanho, a Deike, debaixo do braço, maior que o corpo. E aí, gente, eu vi os profetas sendo usados por Deus. E aí eu falei comigo, eu quero isso. E, gente, não tem segredo. Você pensa que é um grande segredo. Mas, se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus, João 14,12, ele disse a seguinte frase: aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu faço. Jesus falou isso. Jesus chegou para um paralítico que estava há 38 anos na cama e disse: levante, e ele andou. Jesus chegou para Lázaro 4 dias morto e disse: sai para fora, ele saiu. Jesus chegou para o cego e disse: enxerga, ele enxergou. Aí Jesus olhou para mim e para você, cheio de falhas e pecados, e sabe o que ele falou? Se você crê, pelo amor de Deus, você vai fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. Está escrito na Bíblia: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Eu tive o desejo e fui para cima. Não basta só você querer, porque querer qualquer um pode querer. Agora você querer e buscar em prol disso é outra coisa. Desci na oração, clamei a Deus e disse: Deus, eu quero ser usado assim. E aí tem uma outra coisa: não basta só orar e jejuar, porque revelação e esses dons não é só oração e jejum. Do que adianta você orar, jejuar, e na hora que Deus te dá o rolo, você não tem coragem de entregar o que Deus te manda entregar. Então é o que ele falou: mesmo com medo, vá para cima. E aí Deus me entregava, e o que eu fazia? Um conselho que eu dou para pessoas que são dessa área: fazer muita prova de Deus. Eu faço muita prova de Deus, Vitor. Senhor, se o Senhor quer que eu fale, faça isso acontecer. Se o Senhor quer que eu fale, isso aqui vai acontecer. Fulano vai falar isso. Cada um tem seus mistérios com Deus. Tem muita gente que me pergunta: como é que você sabe quando é Deus falando com você ou não? Gente, eu reconheço a voz de Deus como eu reconheço a voz do meu Pai. A verdade é que se eu posso estar no meio de uma multidão, Vitor. Se o meu pai gritar o meu nome no meio da multidão, eu vou identificar que é a voz dele. E outra coisa, no mundo espiritual não existe coincidência. Por exemplo, como é que você sabe que você tem um dom de Deus? É quando Deus te dá um pensamento. A Bia Gomes escreveu algo aqui perfeito: ousadia. Ousadia, exatamente. Quando Deus te dá uma direção, uma palavra, um pensamento, justamente naquele momento, você acha que é uma coincidência, é coisa da minha mente? Não é. É um direcionamento de Deus, só que é o que o Lucas falou. Você vai fazendo prova, você vai fazendo teste. Você não pode querer chegar já começar no alto, entregando revelações pesadíssimas, se não for a área que Deus quer mover com você. Você tem que começar pequeno, fazendo testes com Deus, fazendo perguntas. Se você chega para uma pessoa, se Deus falou algo sobre ela, faça pergunta: é assim? É por ali? É dessa forma? Tem isso? Realmente aconteceu essa situação? Aí a pessoa vai confirmar. Você vai pegando confiança no mundo espiritual. Aí quando você vai pegando confiança no mundo espiritual, vai te gerando autoridade. Só que Deus, ele nunca usa covardes. Se você se acovardar, Deus não vai te usar. A ousadia no mundo espiritual, ela conta muito para você fazer grandiosas coisas. Por isso que o dom de revelação, ele requer ousadia e autoridade de quem Mas quer. é aquilo: se Deus tiver isso reservado para você, ao você buscar, pode ter certeza que Deus vai começar a te entregar os mistérios, com certeza, e vai ser só o início. Vamos para mais uma aqui? Vamos lá. Vamos lá. Rapaz. Eita, irmão Colosso pergunta 10. O Will quer fazer a divulgação. Quer fazer a publi dele, né? Vamos lá, né? Will, gente, nós estaremos na Vigília Atos 2, terceira edição. Terceira edição, Vigília Atos 2. Deixa eu falar pra vocês São Paulo, aqui. não pode perder. Zona Leste. O Will está à frente dessa vigília com uma equipe maravilhosa. E não tem o que falar, né? Se vocês entrarem aí agora, Atos 2, Vigília Atos 2, vocês vão ver como é que foi as primeiras edições. Eu tive o privilégio de ministrar na primeira edição. Você estava lá. Foi uma bênção, uma vigília foi marcada. A segunda edição foi agora, o meu amigo Sidney pregou, a Gabriela Lopes pregou, foi uma maravilha. E a terceira agora vai estar só tocha, você viu? Eu vi, mano. Vai ter só vaso, vai ser na Debrais Bom Retiro. Eu vou estar lá, espero vocês. Em nome de Jesus. Ó o pastor Pedro, manda um abraço pro Acre. Pedrão.
Saudade, Ei, Pedro, Deus te abençoe. Gente, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Irmã Shirley, lá de Ribeirão Preto. Que Deus te abençoe, minha irmã. Essa irmã aqui, sabe aquele vídeo de Ribeirão Preto que tem meu? O que Deus me usa, eu falo, a Shirley não morre. Ela tá viva e tá aqui na live, ó. Irmã Shirley. Deus é Deus. Fiel testemunho, né? Deus abençoe poderosamente. Maravilha. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu vou deixar essa live salva, só que eu quero que vocês tirem um print, postem, marquem a gente com uma frase. E agora, assim que eu encerrar a live, ela vai ficar salva. Entra no meu perfil e comenta na publicação da live. Comenta, eu assisti, foi uma bênção, foi edificado, tá bom? Para dar engajamento para essa live, para ela subir e mais pessoas serem abençoadas. Então, encerrou a live, entra no meu perfil e já comenta na live que ela vai ficar salva. Deixa um comentário e uma curtida aí, tá bom, gente? Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Ó o Vitor aí. Gente, Deus abençoe, ó. Tira o print, marca lá, @Lucas Rafael, _oficial, né? Isso. E o meu é @eu, Victor Gabriel. Pega a frase que mais te marcou, o ensinamento mais te marcou, e assim que ele postar, comenta lá, tá? Guarda essa palavra. Irmã Claudinha, eu volto na tudo que Deus falou. Amém. Eu volto na De Campinas em dezembro, última vigília do ano. Vou estar aí com vocês, tá bom, gente? Deus abençoe, gente. Um abraço. Fiquem com